Continuando nosso vídeo, a gente pegou os bins, pegou a lista de produtos, de Product Bin, e vai converter essa lista em uma lista de entidades de produto. Feito isso, essa conversão, a gente seta esses produtos, essas entidades de produto, na nossa entidade de categoria. Feito isso, a gente tem a parte do nosso trabalho que é o quê? De converter um bin de categoria em um bin em uma entidade de categoria. Só que aqui, esse método aqui, ele trabalha sobre lista. Então, a gente também tem de implementar ele, porque ele vai ser responsável por pegar cada produto e, para cada produto, converter ele de um bin para uma entidade de produto. E, a partir disso, retornar uma lista para a gente de bins de produto e a gente seta ele que está relacionado a uma determinada categoria. Como é esse método? Basicamente isso, ele resume em pegar um elemento e setar. Eu vou copiar aqui de um outro arquivo essa implementação. Bom, então aqui está feito. Vamos observar o que eu coloquei aqui. Então aqui parou de dar erro. Esse método aqui, o que ele faz? Ele percorre todos os nossos bins e para cada bin ele cria uma lista de entidades de produto e para cada uma dos meus bins eu faço uma conversão desse produto em uma entidade e adiciono ele na minha lista. Então é bem simples. Então ele pega cada product bin, converte numa entidade de produto e adiciona numa lista de entidades de produto. Então é basicamente isso. Esse método aqui, ele faz exatamente o que? Algo similar que a gente tinha para a categoria, que ele pega um produto e faz uma conversão para mim de entidade, de bin para entidade e retorna essa entidade para mim. Lembrando que todos são métodos estáticos, né? Então a gente não tem de criar a instância dessa classe, a gente simplesmente vai utilizá-la. Feito isso, a gente tem de implementar os nossos métodos, né, os nossos serviços. Então vamos lá implementar os nossos serviços. Então aqui a gente tem o método de buscar a nossa categoria. Só que vamos observar. Isso aqui é um erro, porque não é possível converter de category entity para bin. Então nesse momento aqui, a gente está utilizando o serviço do DAO para buscar um elemento específico baseado no ID, porém a gente vai ter de passar para o serviço o quê? Um bin, e não uma entidade. Por isso que a gente precisa de utilizar um método de parsear o nosso objeto, a nossa entidade, né, em um bin. Então a gente retornou, aqui a gente fez uma busca baseada no ID, então aqui vai retornar apenas um elemento, aqui vai ser retornado uma entidade, a gente vai pegar essa entidade e transformar ela de entidade para bin, utilizando esse método que é disponível no nosso parser. Então, com isso, esse método aqui já está pronto. Então, esse serviço aqui já vai buscar para um ID específico. Nos outros métodos, é muito similar. Então, a gente vai ter aqui, vou sempre começar pelo category, que acho que é mais fácil. Então, aqui a gente vai ter um find all. A gente tem de converter a lista
aqui, beans to entity, então aqui a gente na verdade estava pegando outro método errado. Então a gente vai pegar o que? A gente vai buscar todas as entidades para mim de categoria e vou convertê-las. Então eu vou fazer um parser de entidade, de categoria de entidade, para bins, correto? O método de insert, agora que vem uma parte que é interessante, que é o que? A gente vai utilizar o serviço de save, a gente vai utilizar o método de save do DAO. E aqui a gente vai passar a nossa categoria. Só que ele vai dar um problema. Por quê? Porque a gente está passando, na verdade, é um bin e não uma entidade. Então aqui a gente vai ter de novamente fazer o parser. Parser database, ponto, passe bin to entity. Então a gente vai passear essa entidade, esse bin, em uma entidade. Então por isso que é parser de bin para a entidade, onde a gente vai salvar, né, o nosso elemento. Aqui esse método também é muito similar. A gente vai utilizar o método nosso DAO de update. Para isso vamos direto aqui, parse entity to bin, desculpe, é o contrário. Correto? Então a gente passou aqui de bin para entidade, a nossa categoria, e utilizando um método disponível no nosso DAO, a gente vai atualizar aquele elemento. Agora o método de delete é bem similar. Parser.database, bin to entity, passa a nossa categoria. Então, com isso, nós temos o nosso serviço de categoria pronto, finalizado. Agora a gente vai para o outro serviço, que é o de produto, que é bem similar ao de categoria. Então eu vou fazer ele aqui mais rápido, a segunda explicação, porque ele é mais simples. Que é basicamente a mesma coisa, desculpa. Eu sempre confundo esses métodos. Bom, pessoal, olhando aqui, eu estou vendo que eu tinha cometido um erro, que nessa interface aqui, que é específica para o nosso produto, isso aqui na verdade não é um Product DAO, né? Ele é na verdade Product Entity. Tinha ficado errado. Então me desculpem. E agora ficou correto. Então por isso que estava dando aquele problema. Deixa eu corrigir aqui, que aqui também ficou errado. Product Empty. Lembrando o que foi. Aqui, ó, na hora que eu estava tentando utilizar o método, na verdade eu não passo a própria instância do DAO, né, como sendo o nosso elemento, e sim a entidade, que ela que é a chave do nosso consulta. Então tinha ficado errado pro DAO relacionado ao produto. Então continuando.
Bom, então com isso, nós finalizamos o serviço de produto. Então é bem similar ao nosso serviço de categoria. Feito isso, a gente tem agora essa questão dessa instância que a gente precisa criar dos nossos serviços no Service Factory. Aqui está dando um problema nos serviços que eu estou criando, porque não está sendo passada a Factory de DAOs. Então aqui a gente está criando a nossa Factory de DAOs e passando para os nossos serviços. Deixa eu ver o problema que está dando aqui. Certo. Aqui eu tinha colocado como private e é público. Pronto. Então, com isso nós finalizamos os nossos serviços e todas as nossas classes que a gente precisa para trabalhar com o nosso banco. Então a gente já tem os serviços de adicionar, deletar, atualizar a informação e tudo mais. Uma coisa que a gente pode fazer agora, que eu acho que é bem interessante, é criar uma classe que ela possa testar alguns métodos para a gente. Então a gente vai criar aqui uma Services Database Test. Essa classe de teste ela vai ser responsável por realizar testes de alguns daqueles serviços. Então a gente cria um serviço e cria aqui uma classe, um método que vai testar algum determinado serviço. Correto, pessoal? Vou criar rapidamente aqui, pessoal, um teste que vai simplesmente buscar algumas informações para a gente ir logar. Bom, pessoal, o vídeo está chegando a 15 minutos. Eu vou finalizar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.